Oi, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar a genética pós-Mendel. Então, são exemplos e teorias que surgiram depois da existência do Mendel, depois que ele morreu. Então, a gente já sabe, a gente já viu que o Gregor Mendel, esse monge, ele é considerado o pai da genética. Ele, sem ter muito conhecimento sobre algumas coisas que só foram ser conhecidas um tempo depois, ele conseguiu propor algumas leis que foram bastante importantes no campo da genética. Então, ele formulou, né, a primeira lei de Mendel, que a gente conheceu. A gente viu alguns exemplos de monohibridismo. Então, era quando um par de alelos, um gene, determinava uma característica. Aí a gente viu que tinha uma relação de dominância e de recessividade. Também vimos um exemplo de ausência de dominância e de codominância, e também alelos letais. Então, quando em dose dupla, o alelo ele levava a não andamento da vida, né? Esse embrião morria ainda na barriga da mãe. Também vimos exemplos de polialelia ou de alelos múltiplos. Então, quando eu tenho um gene determinado, que pode ter 3 ou mais alelos para aquele gene, claro que, né, uma pessoa só vai possuir 2 alelos, a possibilidade porque ela só tem 2 cromossomos homólogos. Então, para aquela característica, na população em geral, a gente tem 3 ou mais alelos. E também vimos a segunda lei de Mendel, que tratava ali de segregação independente dos fatores, ou, né, dos alelos. E onde ele dizia nessa segunda lei que pares de alelos em cromossomos diferentes, né, cromossomos do tipo 1, do tipo 2, enfim, eles segregavam diferentemente, independentemente lá durante a meiose. Então, agora a gente vai trabalhar principalmente casos de pleiotropia e também de interação gênica. A pleiotropia acontece quando um par de alelos condiciona mais de um caráter. Então, até então, né, o Mendel ele só viu casos onde um par de alelos determinava uma determinada característica. Depois que o Mendel morreu, lá, mais ou menos depois de 30 anos, alguns outros estudiosos verificaram a existência de outras possibilidades, como é o caso da pleiotropia e da interação gênica. Então, aqui na pleiotropia, a gente tem um par de alelos, ou seja, um gene determinando mais de um caráter, mais de uma característica. E na interação gênica é o contrário, justamente o oposto. A gente tem um único caráter que é condicionado por mais de um par de alelos. Esse par de alelos está em diferentes cromossomos homólogos. Então, por exemplo, a coloração da pele, por exemplo, vai estar em um cromossomo homólogo, um par, e o outro par vai estar em outro cromossomo homólogo. Por exemplo, do tipo 1 e do tipo 6, no caso dos seres humanos, tá? Então, vamos ao primeiro exemplo de pleiotropia. O exemplo mais conhecido de pleiotropia é o exemplo das cebolas. As cebolas elas podem ser de coloração branca ou de coloração roxa. Vocês aí já devem ter consumido os dois tipos de cebola. Além da coloração, a cebola roxa ela tem um diferencial. Ela é resistente à ação de determinados fungos. Então, tem um fungo bastante conhecido que é parasita das cebolas e que causa bastante problema para as cebolas brancas, que não acomete as cebolas roxas. Então, os pesquisadores descobriram que é o mesmo gene, um mesmo par de alelos que condiciona as duas características, ou seja, ser de coloração roxa e ser resistente a esse fungo. Então, aqui são os possíveis genótipos desse par de alelos. A cebola pode ser vezão, genótipo vezão, e ela vai ser branca e não resistente a esse fungo. Se ela for vezinho, ou seja, heterozigota, ela também vai ser branca, porque o alelo vezão, ele é dominante sobre o alelo vezinho, e também não vai ser resistente à ação desse fungo. E se a cebola for do genótipo homozigoto recessivo, vezinho, aí sim ela será roxa e resistente a esse fungo. Então, esse é o exemplo mais conhecido de pleiotropia, mas existem outros também.
Já na interação gênica acontece justamente o contrário, né? São alguns genes, 2 ou mais genes, determinando uma característica qualquer. Então, eu trouxe um exemplo aqui de interação gênica, que é a herança da forma da crista dos galináceos, então, das galinhas e galos. Existem 4 tipos de fenótipo, né? O que a gente consegue enxergar. Existe uma crista que pode ser do tipo noz, uma crista que é do tipo rosa, uma que é do tipo ervilha e uma que é do tipo simples. Essa característica da crista dos galináceos, ela é determinada por 2 genes que estão em 2 pares de cromossomos diferentes. Então, aqui a gente está representando um par de cromossomos homólogos, aqui o azul, e o outro par aqui de cromossomos homólogos, o amarelo. Então, vejam que a gente tem 2 genes diferentes, porque a gente está representando aqui com alelos diferentes. Um dos genes que está no cromossomo azul, ele é determinado aqui pelo alelo esão e ezinho. Então, eu posso ser esão, posso ser esão-ezinho ou posso ser ezinho-ezinho, para essa característica aqui. E no outro gene, do outro cromossomo homólogo, ele tem ali o alelo R, então pode ser Rzão, 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 Rzinho, ou pode ser ainda Rzinho, Rzinho. E em conjunto, esses 2 locos, esses 2 genes, eles vão dar o formato da crista. Vamos ver como que isso funciona. Então, sempre que eu tiver aqui um Rzão e um Ezão, a gente vai ter essa característica aqui, né? A característica do fenótipo noz. Sempre que eu tiver um Rzão e o outro genótipo for homozigoto recessivo, ou seja, ezinho, eu vou ter a característica rosa. Sempre que eu tiver o genótipo homozigoto recessivo para o Rzinho, e um alelo dominante no E, um ezão, eu vou ter o fenótipo ervilha. E quando eu for homozigoto para os 2 genes, eu vou ter o fenótipo simples. Então, a gente faz aqui um cruzamento, por exemplo, de 2 indivíduos que são heterozigotos para os 2 genes, ou seja, né, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, ambos os indivíduos que estão sendo cruzados. A partir desses indivíduos aqui, a gente forma os gametas, aí vocês já sabem como que funciona, né, as possibilidades. Então, desse indivíduo aqui, eu vou ter gametas possíveis Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. A mesma coisa vai acontecer com outro indivíduo. Então, a gente divide aqui, né, entre machos e fêmeas, joga no nosso lindo quadro de Pinet e aí temos 16 possibilidades de filhotes. Mas aqui alguns genótipos eles se repetem, então nós temos na realidade 9 possibilidades de genótipos que estão aqui descritos aqui embaixo, tá? E aí eu já mostrei para vocês esse quadro aqui, qual genótipo origina qual fenótipo, então são esses os casos. Aqui a segunda lei de Mendel ela funciona, né? Então a gente tem uma proporção que segue a segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. A gente tem ainda 4 tipos de fenótipos, mas existem alguns exemplos de interação gênica que não seguem a segunda lei de Mendel. Um outro exemplo de interação gênica a gente chama de epistasia. Aqui, nesse caso, 2 ou mais locos gênicos, eles atuam juntos na determinação de um determinado caráter, só que um desses pares de alelos, ele acaba inibindo a expressão do outro. Então, aqui a gente tem o exemplo da herança da cor da pelagem em camundongos. Nesse caso dos camundongos, um par de alelos que é recessivo, ele inibe o outro par de alelos, que justamente faz a coloração dos pelos. Então, a gente tem... Deixa eu ver se no outro aqui, isso. A gente tem, então, 2 cromossomos, né, 2 tipos, aqui os seus pares, os seus homólogos. Em um dos cromossomos lá dos camundongos, a gente tem um gene que a gente está aqui determinando com um alelo P, e as possibilidades de genótipos para esse gene aqui são Pzão, 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 Pzinho e Pzinho, Pzinho.
O alelo Pzão é o alelo dominante e ele origina a coloração agute. Então, toda vez que eu tiver o Pzão aqui, ou no homozigoto dominante ou no heterozigoto, a gente vai ter um camundongo de pelagem agute, tá? Com exceção, claro, que a gente tem um outro gene aqui ainda interferindo. E quando tiver em homozigose recessiva, a gente vai ter um camundongo de pelagem preta. Aí, beleza, esse é o gene que determina qual é a coloração que esse camundongo vai produzir na sua pele. Só que existe um outro gene, um outro cromossomo que define se esse camundongo vai ou não produzir essa coloração, que a gente está aqui dizendo que é determinado pelo alelo C. Então, os camundongos eles podem ser do genótipo Czão, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Aí eu falei para vocês que o genótipo homozigoto recessivo ele determinava a interferência no outro genótipo, né? No outro par de alelos que a gente está vendo em conjunto. Então, toda vez que o camundongo for do genótipo Czinho, Czinho, ou seja, homozigoto recessivo, não importa o que ele vai ter aqui nesse outro gene, qual vai ser o genótipo, ele não vai produzir a coloração. Então, sempre que ele for Czinho, Czinho, ele vai ser de pelagem branca, ou que a gente diz também que é albina, que é a ausência de coloração. Então, quando ele for Czinho, Czinho, ele vai ser sempre pelagem branca, independente desse genótipo aqui. Quando ele for Czão, Czão ou Czão, Czinho, ou seja, ele tem um alelo dominante aqui, né, um que condiciona a possibilidade de eu produzir a coloração, aí dependendo de qual genótipo eu tenho aqui, eu vou ter um camundongo de pelagem preta ou um camundongo de pelagem agute. Né? Lembrando que o Pzão é dominante e condiciona a agute e o Pzinho é recessivo e condiciona a pelagem preta. Então, dizemos que esse par aqui, o homozigoto recessivo Czinho, Czinho, ele é epistático sobre o par de alelos do gene aqui que a gente está chamando de P. O que significa dizer que ele inibe a expressão desse outro gene. Então, não interessa o que ele vai ter aqui nesse gene. Se ele for Czinho, Czinho, isso aqui vai estar totalmente inibido e eu não tenho a produção de cor. Então, eu fiz aqui um cruzamento para vocês também de dois indivíduos heterozigotos, né? De uma fêmea de um camundongo heterozigota com um macho heterozigoto. O fenótipo desses dois camundongos aqui, ele é um fenótipo agute, né? Porque eu tenho aqui a presença de um Czão nos dois indivíduos e também do alelo Pzão, que condiciona a pelagem agute. Cruzando, né, a gente faz aqui as possibilidades de gametas no nosso quadro de Pinet, a gente tem o seguinte resultado. 4 desses filhotes, desses 16 filhotes que eu coloquei aqui destacado com esse asterisco, eles são Czinho, Czinho. Ou seja, não preciso nem ver o que ele tem aqui no P. Ele vai ser agute. Então, a gente colocou aqui, ó, 4 agutes. E os demais, então, que possuem um alelo Czão, eu preciso ver. Se ele tiver o alelo Pzão, ele vai ser agute. E se ele não tiver o alelo Pzão, ele vai ser preto. Então, eu tenho 4 albinos, 9 agute e 3 pretos. Portanto, esse cruzamento aqui, ele não segue a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, né, que determina as proporções lá de 9 para 3 para 3 para 1, não é válida. A gente só tem 3 tipos de fenótipo nesse caso aqui. Existem outros exemplos também, tá? Por exemplo, a coloração dos labradores. Funciona da mesma forma que a dos camundongos, a gente chama de epistasia recessiva. Então, o genótipo recessivo, ele determina a não produção do outro genótipo, lá do outro par de alelos. Aí aqui funciona da mesma forma, tá? Eu não vou trabalhar esse exemplo aqui com vocês, mas eu deixo aí nos slides para vocês terem acesso. Um outro exemplo é a coloração da abóbora, só que aqui é a epistasia dominante, ou seja, quando a gente tem a presença de um único alelo dominante, o outro par de alelos não vai se expressar. Então, né, no caso aqui que a gente estava trabalhando antes, o Czinho era o recessivo e daí ele condicionava a não expressão do outro gene. Aqui não. Se eu tiver, por exemplo, um C, eu já vou condicionar a não produção do outro gene. Outro exemplo de interação gênica é a herança quantitativa.
E aqui a gente não tem uma relação de dominância e nem de recessividade. O que a gente tem é uma relação de quantidade. Então, eu tenho 2 ou mais pares de alelos situados em diferentes pares de cromossomos homólogos que somam os seus efeitos, de tal forma que o fenótipo ele vai depender da quantidade de alelos que efetivamente contribuem para aquele efeito ou não. Então, vamos entender como que isso funciona. É o caso, então, da coloração de pele nos seres humanos, também coloração de olhos, altura dos seres humanos também, entre outras coisas. Então, a gente tem aqui, né, coloração da pele. Então, como que funciona? Para coloração da pele, são pelo menos 2 genes que são bastante conhecidos e que eles, na realidade, eles trabalham na produção da melanina, que é o pigmento que dá a coloração ou não da nossa pele. E a gente vai denominar eles aqui como gene N e gene B. E a gente está dizendo aqui que quando a gente está colocando em letra maiúscula, significa que ele está contribuindo mais fortemente para aquela característica. E quando a gente está colocando em letra minúscula, quer dizer que ele não está contribuindo muito. Ou seja, se eu tiver todos os meus 4 alelos aqui, né, a combinação do genótipo, sendo com letra maiúscula, a gente vai ter uma coloração mais próxima da negra. E quando está tudo em letra minúscula aqui, vai estar uma quantidade menor, a gente vai estar com a coloração branca, tá? Aqui. Então, vejam só esses exemplos. A gente pode ser, com relação a esses 2 genes, a gente faz o quadro de Pinet lá, e a gente vai ter as possibilidades. Então, os indivíduos, eles podem ter os 4 alelos desses 2 genes aqui em letra maiúscula, ou seja, dominante para a produção de melanina, e a gente vai ter 4 alelos efetivos, tá? Então, a gente vai ter a coloração negra. Quando a gente tem, por exemplo, 3 alelos efetivos, a gente vai ter um mulato escuro. Quando a gente tem 2 alelos efetivos, a gente vai ter um mulato médio. Quando a gente tem só um dos alelos efetivos, a gente vai ter um mulato claro. E quando a gente não tem nenhum alelo efetivo, a gente vai ter a coloração branca, tá? Por isso que, geralmente, quando a gente cruza, né, seres humanos, por exemplo, negro com um branco, a tendência é os filhos, né, virem ali como se fosse um meio termo entre os dois, porque aí combina esse genótipo aqui, por exemplo, com esse genótipo aqui, e vai dar ali um genótipo dos filhos com, por exemplo, 2 alelos efetivos. Mas pode acontecer também de um casal ser bem branco e vir um filho um pouco mais escuro do que o casal, justamente porque às vezes eles são heterozigotos. Isso aqui não é uma coisa muito definida, né? É uma coisa contínua. Então a gente não tem uma definição muito clara com relação à coloração. Lembrando que o albinismo a gente já viu, era um exemplo de monohibridismo, então ele não se aplica ali à questão da coloração. Esse branco aqui que a gente está vendo, ele não é albino, tá? Aqui ele ainda assim tem a produção de melanina, só que daí, claro, em pequena quantidade. Já aqui ele não produz melanina, existe um outro gene que condiciona a não produção dessa melanina, desse pigmento. A herança quantitativa também se aplica aos olhos, à coloração dos olhos. Então, a gente tem diferentes cores de olhos, né? E essas diferentes cores de olhos, ela se dá pela quantidade de melanina que a gente tem nesse olho. E também por um fenômeno físico, que que a gente chama de efeito de dispersão de Heylen, que é um efeito que verifica a coloração do olho a partir da quantidade de melanina e a luz que incide nessa melanina. Então, aqui só para exemplificar, né, onde fica a melanina, os melanócitos eles estão na íris, que é essa região aqui, e essa íris, ela também pode ser de coloração diferente, então
a própria, né, um próprio olho castanho, por exemplo, eu vou ter pedacinhos do olho que vão estar um pouquinho mais pretos e outros pedacinhos que estão um pouquinho mais claros. Isso aí depende ali da melanina que está concentrada naquele local. Uma outra questão curiosa é que a maioria dos bebês nasce com olhos claros, né, olhos azuis ou olhos esverdeados, e ao longo do tempo eles acabam mudando a coloração para uma coloração mais castanha ou mais escura. Isso porque quando os bebês nascem, essa produção de melanina ela ainda não ocorreu totalmente. Então, às vezes fica ali até os 3 meses de idade de vida do bebê com o olho azul e aí vai, aos pouquinhos, vai mudando essa coloração e vai escurecendo. Então, como que funciona? Existem alguns genes que já se conhece, que se sabe que estão relacionados à produção de melanina nos olhos. Então, existem 2 principais, tá? Que são esses aqui, um que é conhecido como G e outro que é conhecido como BEI. O G está no cromossomo 19, e aí os alelos possíveis é Gzão e Gzinho. E o B está no cromossomo 15 e os possíveis alelos são o Bzão e o Bzinho. Então, como que acontece? Eles estão interagindo, esses 2 genes, né? Eles estão em cromossomos diferentes, mas eles interagem. Quem possui um alelo Bzão, que é o alelo dominante, vai ter tons de marrom, tá? Então, sempre que eu tiver um dos alelos Bzão aqui, não interessa qual genótipo que eu vou ter para o gene G, eu vou possuir o olho castanho. Já quando eu tenho o alelo B em homozigose recessiva, ou seja, Bzinho, que é esses 2 casos aqui, aí sim a interação com outro gene aqui, ela vai ser possível de ser vista, ela vai se expressar. Então, quando eu tenho um alelo Gzão, eu vou ter um olho verde, e quando eu tenho o G em homozigose recessiva, eu vou ter o olho azul, tá? Então, por isso também que os olhos azuis, eles são bastante raros, né, na população em geral. Existe mais a possibilidade de ter olhos castanhos e variação desse castanho, tá? Então, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima!